Quando nós falamos de vida familiar, vida conjugal, todos nós temos o mesmo desejo em comum. Todos. Todos queremos algo maravilhoso, algo prazeroso, algo que venha nos fazer bem. Só que nada vem de graça. Repita comigo: nada vem de graça. Tudo existe um preço. Tudo. Absolutamente tudo. Quando nós falamos na palavra vitória, só pelo simples fato de nós querermos alguma vitória, não significa que ela é automática. Nós precisamos trilhar um caminho, renunciar, caminhar uma milha a mais. Na vida conjugal, é a mesma coisa. Como eu falei na semana passada, não é o tempo que determina se o casamento vai ser bom ou ruim. Já vi pessoas com 10, 20 anos de casados falando que está uma droga, pessoas com 1 ano de casados falando que está uma droga, e pessoas que na semana seguinte já virou para o outro e falou: eu me arrependo de ter casado com você. Mas eu não estou falando que é fácil. Só que tudo é uma questão de prioridade, de colocar força e saber abrir mão de algumas coisas. Muitas vezes, nós não pensamos assim 2 vezes para falar alguma coisa contra o nosso cônjuge ou para alguém da nossa família, seja filho, seja quem for. Em muitos momentos, nós acabamos tratando os nossos amigos muito melhor do que os nossos irmãos. E por quê? Clientes. Se você tem um cliente, principalmente alguém que tem assim grande responsabilidade, compra muito de você, clientes que você fala assim: ele faz a diferença na minha carteira de clientes e no fechamento do mês. Por que quando os clientes são malas, eles pisam na bola, a gente se segura? A gente não explode, não fala o que dá vontade, tem hora que dá vontade de mandar para aquele lugar, mas não manda. E muitas vezes com o nosso cônjuge, nós acabamos fazendo isso. Quer dizer que o nosso cliente é mais importante que o nosso cônjuge? De maneira alguma. E o patrão? O patrão nem se fala. O patrão é intocável. Não posso falar mal do chefe, não posso fazer nada, tem que respeitar. E o nosso cônjuge? A nossa família? Mas o que acontece na grande maioria dos casamentos? Pelo fato de eu saber que ela ou que ele me amam, eles vão aguentar a minha ação ou a minha reação. Mas não é assim que funciona. Tudo é uma questão, repita comigo, de prioridade. O que seria uma prioridade? As nossas prioridades são aquelas coisas que nós passamos na frente de tudo. As nossas prioridades são aquelas coisas, pessoas ou circunstâncias que nós tratamos com mais zelo. E são as nossas prioridades que definem qual será o resultado de nossas vidas. Ao longo das semanas anteriores, quando o bispo fez os 2 primeiros cultos aqui, o primeiro deles, muitos acabaram se casando com Rebeca, e depois de um tempo, foi Lia que apareceu. Casaram com uma pessoa, mas no decorrer do casamento, se mostraram ser uma outra pessoa totalmente diferente. No segundo encontro, quem se lembra qual que foi? O vinho da alegria. Qual que foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Transformação do vinho. E onde foi? Num casamento. O Senhor poderia ter ressuscitado alguém, caminhado sobre as águas, feito qualquer coisa,
Mas por que o primeiro milagre dele foi em um casamento? Porque existem coisas importantes e existem aquelas que são mais importantes. Na semana passada, nós falamos sobre modelagem. Para quem não esteve aqui, nós ensinamos até a fazer um culto doméstico. Qual que deve ser o modelo, padrão de comportamento do homem, qual que é o padrão de comportamento da mulher. E aqui nós podemos falar. Se vocês estão aqui, é porque de alguma forma, vocês querem ser ajudados, vocês querem crescer, querem avançar ou melhorar de alguma forma que seja. Só que, querer ser ajudado e se ajudar, são duas coisas totalmente diferentes. No livro de Lucas, no capítulo 10, nós temos a passagem que diz que Jesus estava transitando, passando por uma cidade, e ele se estabeleceu durante um determinado momento, na casa de Marta e Maria. Enquanto Marta estava preocupada demais com seus afazeres em casa, Maria parou e começou a ouvir tudo que o Senhor tinha para falar. E Marta foi questionar Jesus. Poxa vida, Jesus, eu vou ter que fazer tudo sozinha, enquanto Maria fica ali sentada? E o Senhor virou para ela e respondeu: Marta, Marta, só uma coisa importa. Tem uma tradução que diz: Maria descobriu o que era mais importante. E aquilo que nós temos de mais importante está dentro de casa. Era Jesus que estava dentro de casa, uma pessoa descobriu o que era essencial e outra não. Antes de começar, eu vou colocar um vídeo para vocês. Acredito que muitos ou a grande maioria já tenha visto, mas é muito forte, muito impactante. Coloca para eles, por favor. If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Yeah. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say, I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm going to get... Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yeah. What are we having for dinner? Entenderam o vídeo? Agora eu pergunto para vocês, se vocês pudessem jantar com qualquer pessoa do mundo, seja ela viva ou morta, com quem você jantaria? E se vocês perceberam no detalhe do vídeo, todas as perguntas foram feitas para quem? Casais. Casais. Nenhum falou os filhos, e muito menos o seu cônjuge. E as crianças? Minha família, meus pais. Mas são crianças. Mas no início de todo o relacionamento, nós somos como crianças.
Porque se a gente voltasse no tempo, onde todos estavam se conhecendo, 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás, e fosse feita essa mesma pergunta, com quem que você gostaria de jantar? Qual seria a sua resposta? A mesma das crianças. Com a minha esposa, no tempo namorada, ou somente o meu interesse amoroso, com o meu namorado? São decisões que nós vamos tomando no decorrer da vida, que vão mudando muitas coisas. Algo que é clichê, que todos aqui já ouviram, nós falamos que para um relacionamento dar certo, existe 1 milhão de coisas necessárias. Só que 3 em especial devem ser verdadeiros pilares, fundamentos de um relacionamento: renúncia, respeito e admiração. Para o ano de 2022, decisões precisam ser tomadas. Coisas que eu não aceito levar para o ano de 2022. Muitas delas, Deus vai jogar por terra. Outras, somos nós. Vamos trocar a palavra casamento. Vamos colocar sociedade conjugal, momentaneamente. Quando nós fazemos sociedade com alguém, nós nos tornamos coparticipantes de responsabilidades e decisões. Então, tudo deve ser feito em conjunto, decisões devem ser tomadas em comum acordo, porque um sócio que toma decisões sozinhos, ele tem problema. Sócios que vivem para si, eles têm problema. E sempre o problema reflete na empresa, no empreendimento, ou no nosso caso, no casamento. Um erro muito comum que muitos cometem é querer viver uma vida de solteiro estando casado. E quando eu digo vida de solteiro, não estou falando de ir para balada, de ir beber, não. Qual que é a maior característica de uma vida de solteiro? Você faz o que você quer, na hora que você quer, da forma que você quer, sem perguntar, sem comunicar. No casamento isso não pode existir. Olha o que está escrito no livro de Gênesis 2, versículo 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois, repita comigo, se tornam um só. União é um compromisso. Trabalho em equipe, repita comigo, trabalho em equipe é crucial. É uma das coisas que nós precisamos entender, é que o casamento não é um cabo de guerra, que cada um puxa para um lado. Ambos estão no mesmo time, com o mesmo propósito, então ambos devem puxar para o mesmo lado. E muitas das vezes esse puxar para o mesmo lado exige renúncia. Porque cada um tem uma personalidade, cada um teve uma criação, cada um tem uma maneira de fazer determinadas coisas. Para que as coisas se encaixem e ambos vivam em paz, precisa existir renúncia, que é o primeiro pilar, que é o fundamental. Aí quando nós lemos em 2 Coríntios 5:15, diz, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Eu não vivo mais para os meus próprios interesses. Quando nós falamos sobre o casamento, o que nós costumamos dizer? Eu não entro nesse casamento pensando, eu vou ser feliz, eu quero ser feliz. Isso faz parte? Faz parte. Mas qual que deve ser a minha mentalidade? Eu vou fazer o outro feliz. Eu vou fazer o meu parceiro, minha parceira feliz. Então eu já não vivo mais para mim mesmo, para os meus interesses. Em 1 Pedro 4:2, não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos,
Romanos 14:7, pois nenhum de nós vive apenas para si. Agora somos 2. Em outros casos, 3, 4, tem os filhos. Você não vive mais no seu próprio interesse, na sua própria vontade. Só quando eu quero, agora eu vivo para o outro ou para os outros. Em uma determinada oportunidade, eu fiz a mesma pergunta para os meus pais, eles estando cada um no seu canto e em dias diferentes. Eu perguntei assim para o meu pai: pai, eu sei que existe um conjunto de coisas que precisam ser feitas para um relacionamento dar certo, mas se você pudesse listar uma só, uma única dica para um relacionamento frutificar, qual seria? Ele disse: viva uma vida de doação. Doação é entregar ao próximo. Não se trata do que eu quero, mas sim do que o outro precisa. No outro dia, perguntei: mãe, se você pudesse me falar algo que você assim julga crucial, mas uma única coisa para fazer um relacionamento dar certo, qual seria? Viva para o seu cônjuge. Não se trata mais de si, mas de ambos. Olha o que está escrito no livro de Efésios 4, versículo 17 e 22. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Olha como está em outra tradução. É por essa razão que insisto e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais, repita comigo, sigam a multidão. Você vive diferente não fazendo o mesmo que todo mundo. Você vive diferente fazendo diferente. Quando eu disse aqui multidão, a grande maioria não vive dessa forma que eu estou falando. Mas se nós queremos viver uma vida diferente, nós precisamos viver assim. E entenda uma coisa, nós estamos aqui, não estamos falando facilidade, é fácil, é simples. Mas eu estou falando de algo perfeitamente possível. Caramba, se a gente consegue resistir momentos de ira do patrão, folga, insultos, em muitos casos humilhação, clientes folgados, por que o nosso cônjuge vai ser diferente? Quanta antiga maneira de viver, o tempo que você só tinha que se preocupar com você, com somente as suas responsabilidades, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Olha outra tradução. A desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e quero dizer tudo mesmo, que está ligado àquele velho estilo de vida, repita comigo, tem que ser abandonado. Essa é uma decisão que tem que ser tomada hoje. Aqui nós vamos listar várias coisas que precisam ser abandonadas este ano, mas vai muito além. E aquilo que você encontrar em você, deixe de lado. E uma outra questão que é de extrema importância dentro de qualquer relacionamento é o respeito. Quando nós falamos do respeito, nós não falamos apenas eu não agrido verbalmente, fisicamente, não é somente isso. O respeito vai muito mais a fundo. Como ele mesmo disse no início, quando você conhece o seu cônjuge, é como se você fosse uma criança. No início do seu relacionamento, quando você estava conhecendo o seu parceiro, a sua parceira, eu quero que vocês me digam bem a verdade. Vocês não se importavam com tudo o que ele ou o que ela pensava? Muitas vezes vocês não pisavam em ovos, porque eu não quero magoar, eu
eu não quero chatear, eu não quero falar alguma coisa que eu sei que vai desagradar, porque eu não posso sair feio na fita. É verdade ou não é? O que acontece? Às vezes, com o passar dos anos, eu já durmo e acordo do lado da pessoa todo dia, eu sei que ela vai estar ali do lado mesmo, me perdoe pela expressão, mas dane-se. Eu já não preciso mais medir o meu comportamento, as minhas palavras, as minhas ações como eu media antes. Ou ainda, não precisa nem passar muito tempo. Eu casei. Eu casei, já é meu mesmo, né? Então agora está tudo certo. Mas o respeito deve existir sempre. Precisa estar ali. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 19, diz assim, ó, é mais fácil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. O que nós falamos sobre um casal? Case-se com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga. Sejam os melhores amigos. Sempre. Não é um casamento só para ter relação sexual. É o meu melhor amigo. Então eu vou rir junto, eu vou fazer piada junto. Se eu tiver que conversar, eu vou conversar com ele. Se eu tiver que falar, eu vou falar com ele. Então é o meu melhor amigo. Quando você estabelece isso, não tem como dar errado. E aí a Bíblia nos diz, é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. Agora imagine você uma fortaleza, é um negócio impossível. As discussões estragam as amizades, algo que é considerado assim perda do respeito, é não medir as palavras. Principalmente quando o seu cônjuge tem como linguagem de amor a palavras de afirmação. Você mata uma pessoa. Vai matar. Então as palavras precisam, assim, ser pensadas. Críticas, contendas, brigas, zombaria, coisas dessa natureza. Provérbios 18, no versículo 7. A boca do tolo é a sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Em outra tradução, quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. E ainda em outra, o insensato é destruído por falar mais que a boca. Suas palavras o farão passar por poucas e boas. Provérbios 18, no 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 10, 11, eu vou ler na mensagem. Quem fala com justiça é como fonte que dá vida, mas a boca do perverso é um poço de violência. Provérbios 15, 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 12, 16, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Prestem bem atenção nisso. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Nós sempre falamos de ser humano, nunca de máquinas. Ou seja, as pessoas erram. Às vezes as pessoas falham. Às vezes, não por vontade. Não é porque eu quero desagradar. Não é porque eu quis errar, eu quis fazer, eu quis cutucar. Às vezes não é isso. É um acidente, é um deslize. Mas o insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Às vezes acontece um deslize, um erro. E aí a pessoa já vai ali logo de cara, já explode. E olha o quanto isso é importante. Volta no anterior. Mas o homem prudente, repita comigo, ignora o insulto. Vocês já ignoraram insultos alguma vez?
pessoas que falaram que não deveria, e você já fizeram? Muitas vezes nós precisamos fazer isso no relacionamento. É fácil? Não é. Tem hora que vai dar vontade de... Mas se já conseguimos uma vez, nós conseguiremos fazer quantas vezes forem necessárias. Muitas brigas, a grande maioria, você consegue cortar ela no meio por não responder. Então aquilo que começaria, já para só por você não dar lado. Seja você aquele que não vai dar a resposta à altura. A melhor resposta que você pode dar muitas vezes é o silêncio. Porque momento de ira, de verdade, todo mundo vai ter. Não estou pregando paz e amor, até porque somos seres humanos, mas eu estou falando de autocontrole e domínio próprio. Eu quero, eu não posso, então eu não faço. É assim que funciona. É o que nós sempre falamos, muitas vezes é melhor você ter paz do que você ter razão. Provérbios 15, no 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Então, muitas vezes você sendo paciente, você vai acalmar a situação. É o que eu falei ainda na semana passada. Você não vai usar um galão de gasolina. Até porque se você jogar gasolina, o fogo volta e muitas vezes vai te queimar. Muitas vezes não, o negócio vai explodir e vai te queimar, vai voltar para você. Então você vai jogar água, você apazigua, você acalma. Romanos 12, 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Não é porque a pessoa me fez um mal que eu vou lá e vou fazer igual. Então, você fez alguma coisa errada, então hoje você não tem janta. Entendeu? Vai passar fome, eu vou retribuir o mal com o mal. Você me fez... Você me fez mal, então hoje eu não vou levar a mistura para casa, a comida para casa. Eu vou deixar a gasolina do seu carro acabar. Você vai andar a pé, porque você me respondeu mal, porque você me fez mal. A gente não retribui o mal com o mal. Nós somos sábios, nós somos inteligentes, nós usamos o galão de água, nós apaziguamos. E uma coisa que eu ouvi o próprio bispo e a pastora falar um bom tempo atrás, e a mais pura realidade, muitas vezes você tem que passar óleo de peroba na cara. Entendeu? Aconteceu ali, saiu uma faísca ali, virou as costas, está tudo bem, não aconteceu nada. Chega ali com naturalidade, age com naturalidade, às vezes a pessoa vai querer, não, está tudo bem. Não aconteceu nada, não foi um problema, passou, entendeu? 2 Timóteo 2, 23. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. E em Efésios 4, 26 e o 27, quando vocês ficarem irados, não pequem. Como nós falamos, todos nós somos humanos. Ninguém está te proibindo de ficar irado. Olha, você é proibido de ficar irado. Se você puder evitar, é bom. Mas, quando ficarem irados, significa que pode acontecer, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, do nosso parceiro, nós conseguimos agir com mais empatia. Porque nós sempre paramos para analisar, e se fosse comigo? E se acontecesse comigo? Vocês sempre precisam pensar, eu gostaria que ele ou que ela me tratasse assim? Eu gostaria que ele ou que ela fizesse isso por mim? É o melhor que eu posso oferecer, é o melhor que eu posso dar, porque a vida é plantio e colheita.
Então, sempre, talvez no momento em que você está ali, está mais frágil, você sabe que não é o melhor dia da sua vida, se coloque no lugar do outro. Pare sempre para analisar isso. Eu gostaria de receber isso? Eu não gostaria que ele falasse mal comigo, que ele me respondesse mal, então eu não vou fazer igual. Sempre que nós fazemos isso, sempre que nós nos colocamos no lugar do outro, então nós conseguimos respeitar ambos. Ambos conseguem se respeitar. Tem um vídeo, eu tinha esquecido. Tem um vídeo para a gente mostrar, para passar para vocês. Assistam ele, depois eu comento sobre ele. Pode colocar, por favor. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar. Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá, hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Teu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que estou sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. O vídeo é forte, não é? Palavras. Sabe o sentimento que vocês tiveram agora? Quem sentiu um apertinho aqui? Levanta a mão, por favor. Mexe, não mexe? Dependendo do que você fala para o seu cônjuge, causa a mesma coisa. E até pior, porque é direcionado para ele.
Nós começamos falando, primeira coisa que você deve eliminar neste ano e entrar diferente no ano de 2022. Não viva mais para si, não seja egoísta. Agora nós lemos uma série de versículos que retratam duas situações. Primeiro, brigas excessivas destroem qualquer relacionamento. Segundo, palavras ferem. Tem poder de cura. É um instrumento maravilhoso se souber ser usado. Até porque o meu pai mesmo diz isso há muitos anos. Quando a minha mãe chega com as palavras certas, ela consegue qualquer coisa de mim. Foi com as palavras certas que ela motivou o meu pai a sair do momento de dificuldade, me perdoem a expressão, sair da merda que ele estava, do momento difícil. Só que muitos acabam usando esse instrumento poderoso para causar dor. Entenda, toda palavra enviada alcança o seu objetivo. Mesmo que na hora, por você estar muito alterado e a outra pessoa também, parece que não interferiu em nada, porque ali só está a troca de agressões, de palavras, parece que você está imune. Depois que o ânimo baixa, sabe o que sobra? Lembranças de tudo que foi dito. Entre em 2022 diferente. Terceiro pilar de extrema importância na vida do casal: admiração. E o que seria admiração? Admiração é algo que te causa prazer, é um encanto, aquele sentimento de orgulho, como se fosse, eu já ouvi a seguinte expressão e eu nunca esqueci: o encanto, essa admiração, é como se fosse um brilho em volta da pessoa, que torna essa pessoa diferente aos seus olhos. E quando nós falamos de admiração, não tem como eu obrigar, Catarine, me admire agora. Admiração é responsabilidade individual. Eu tenho a missão de fazer com que ela me admire, assim como ela tem a mesma missão. E existem coisas, vocês vão gostar desse aqui, existem coisas do nosso dia a dia que quebram essa admiração. E de verdade, é a admiração que prende o relacionamento. Porque quando você não admira, quando você não tem encanto, muitas vezes, você está pouco se lixando para a pessoa. E um dos causadores dessa quebra da admiração é, repita comigo, ciúmes. Ciúmes é uma desgraça. Eu nunca vi alguém me relatar ciúmes no casamento ou no relacionamento e ter paz. A Bíblia fala alguma coisa sobre ciúmes? Descobri que fala. Olha o que está escrito no livro de Cantares 8, versículo 6. Repita comigo, o ciúme, no caso, é tão inflexível quanto a sepultura. Viu qual foi a comparação do ciúme? Sepultura, morte. E aqui diz, ele é tão inflexível, rígido, duro. Existe uma outra passagem que diz que nós somos como o vaso na mão do oleiro. O vaso, quando ele ainda está barro, ainda não enrijeceu, o oleiro molda no que ele quiser. Por mais disforme que seja alguma coisa, ele consegue moldar e trazer beleza, agregar valor. Mas o que acontece quando nós tentamos moldar o vaso, o barro, depois que ele já enrijeceu? Ele quebra. E muitos têm sido quebrados, despedaçados,
por conta desse sentimento infeliz. Ciúmes, ele diz respeito mais à questão interna do que propriamente a coisas externas. O ciúmes, ele mina o relacionamento, ele vai minando. Quem já sofreu com ciúmes sabe como que funciona. Daqui a pouco você não está aguentando a pessoa que está do seu lado. Olha o que diz em 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente e bondoso. O amor, repita comigo, não é ciumento e nem presunçoso. Olha como está em outra tradução. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso e nem vaidoso. Qual que é o grande problema dos ciúmes? O ciúmes tem um processo evolutivo muito grande. O ciúmes se desenvolve. Segundo problema do ciúmes, ele é criativo pra caramba. Quando nós falamos de ciúmes, nós estamos falando de insegurança. E quando nós falamos de insegurança, é uma expressão de medo. Quem se recorda da passagem de Pedro caminhando sobre as águas? O Senhor subiu no alto, foi fazer suas orações, despediu os discípulos e pediu para que eles seguissem para o outro lado. Nisso eles foram, fizeram conforme o Senhor havia ordenado, e depois o Senhor veio andando sobre as águas. Qual que foi a reação deles quando eles viram o Senhor à distância? É um fantasma. Não é? Quem se recorda? É um fantasma. Porque o medo nos faz criar coisas que não existem em nossa cabeça. E os ciúmes é a mesma coisa. E eu vou falar algo muito sério. Conversando uma vez, fazendo um atendimento, tinha um casal que, assim, poucas vezes eu vi tanto ciúmes num relacionamento quanto nesse. E eu perguntava, por que tanto ciúmes? Você acha que ela vai te trair? Não, eu sei que ela não vai me trair. Mas por que os ciúmes? Ah, sei lá, vai que ela me trai. O ciúmes não vai impedir nenhuma traição. Ele só torna a pessoa mais neurótica. E vai por mim. Para quem recebe os ciúmes, é muito pior, é muito ruim. Mas para quem é ciumento, é muito pior. Porque aquilo te corrói por dentro. Nós sabemos que não tem lógica, sabemos que existem excessos, mas a gente não tem controle. Isso faz perder horas de sono, rouba o nosso foco, nos tornam cada vez mais improdutivos. Mas é que para quem está dando causa para os ciúmes? Aí é questão de cada um colocar sua mão na consciência. Se você tem dado lado, para. Por isso que a parte espiritual, estar bem com Deus, é tão importante. Porque quando nós falamos de temor, tem coisas que nós não vamos fazer de errado, não é porque o meu pai falou, não é porque o fulano ensinou, é simplesmente pelo temor. Por saber que eu não devo fazer, eu não vou fazer. Por saber que eu não posso estar em tal lugar, então eu não vou estar. E de verdade, eu fiz uma pesquisa antes de descer, eu não lembro exatamente o número, mas eu lembro a porcentagem. De 70% a 80% dos relacionamentos que acabam, tem ciúmes envolvido. Insegurança. Olha o que está escrito em Provérbios 6, versículo 34. Pois o ciúme, repita comigo, desperta a fúria. Quem já presenciou sabe como é. No início, não amor, não estou fazendo nada. É coisa da tua cabeça, eu não fiz. De tanto você falar, e de tanto a situação se repetir, você fica de saco cheio. É na hora que desperta a fúria,
E é na hora que nós voltamos nos problemas anteriores, que as palavras pesadas chegam, que as discussões sem fim começam. Quando nós falamos de ciúmes, insegurança, quando nós falamos de insegurança, é algo que afeta diretamente a nossa admiração. Se eu perguntasse para vocês, mulheres, qual é o tipo de homem que vocês procuram? Todas iam falar, um homem forte, um homem seguro, um homem sensato, um homem firme. Só que se eu perguntar para os homens, eles vão falar a mesma coisa. Uma mulher segura, uma mulher sensata, uma mulher firme, uma mulher confiante, porque no final de contas, as pessoas estão buscando as mesmas coisas. Se você não confia no seu cônjuge, confie em Deus. Deposite a sua confiança nele. Outras coisas que quebram o encanto: estresse, mau humor e viver como se estivesse infeliz. Não é fácil para ninguém, mas imagine só você conviver com uma pessoa que vive estressada ou que vive mal-humorada. Você nunca sabe o que esperar. Você não sabe se você pode dar bom dia, se você pode dar boa tarde, se você pode dar boa noite, se você pode ir falar com a pessoa e vai ser respondido, ou se ela vai te chutar, te espantar. Conviver com pessoa que vive, que finge ou que vive, enfim, infeliz. Eu poderia puxar o exemplo de Ana. A própria Ana vivia infeliz, porque ela tinha um sonho que não era realizado. E eu não sei se vocês se lembram, mas a expressão do marido, do Eucana, foi a seguinte: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos? É como se ele estivesse dizendo, caramba, você está aí, eu estou oferecendo sacrifício dobrado, estou fazendo mais por você, estou cuidando de você, estou fazendo, assando, fritando, enfim, e você está aí, vive com esse mau humor, vive chorando, não comendo, fazendo birra, vivendo infeliz. Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Quando nós vivemos assim, é a mensagem que nós transferimos para o outro. E uma outra característica de quem é infeliz é que vive provocando. A Penina, do outro lado, também era infeliz e vivia fazendo o que com a Ana? Provocando, insultando. E isso é algo que nós podemos trazer para o nosso relacionamento, nós nem vemos. Vive cutucando, vive provocando, vive falando. Olha lá, eu não falei para você? E vive falando na cabeça. E para quem esteve do lado de pessoas que vivem assim, sabe que não é agradável. Então, como nós falamos no início, eu vivo para o outro. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Não é às vezes não é o melhor dia da minha vida, mas eu preciso tomar cuidado. Porque ninguém, infelizmente, não é algo que ninguém gosta de viver. A Bíblia diz em Provérbios 21:19, melhor é viver numa tenda no deserto do que com uma esposa irritada e resmungona. Eu poderia trocar a esposa, colocar o marido, porque isso serve para as duas partes. É melhor viver numa tenda no deserto, do que viver num lar com uma pessoa que vive irritada e resmungona. Uma outra característica: ressentimentos, sentimentos do passado, desejo de se vingar ou falta de perdão. Olha o que diz no livro de Jó 5, versículo 2. Por certo, o ressentimento destrói o insensato. Amados, nunca se vinguem. E essa aqui, talvez uma das passagens que eu mais gosto. Repita comigo. Esqueçam que se foi. Não vivam no passado.
Vamos mais uma vez. Esqueçam que se foi. Não vivam do passado. Quem foca passado, repete passado. Quem foca passado, repete passado. Sabe por quê? Nós reproduzimos tudo aquilo que nós focamos. Trazer à tona coisas passadas, em algum momento já resolveu alguma conversa? Então deixe o passado lá atrás. Coloque um basta. Ah, mas no passado você falou, você fez, você assou, você fritou. Passado é passado. Esqueçam que se foi. Não vivam do passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E o novo sempre está, repita comigo, adiante. E nunca atrás. Nunca. É regra. Nunca está atrás. 1 Coríntios 13, versículo 11. Pode. Quando eu era criança, falava como uma criança, pensava como uma criança, raciocinava como uma criança. Quando cheguei a ser homem, deixei de lado as coisas de criança. E aqui nós falamos sobre imaturidades. Aquelas pequenas coisinhas que não devem mais estar, que não devem ter espaço, essa é a palavra. Comportamentos realmente infantis. Tem coisa que nós olhamos, não precisa de muito, nós mesmos conseguimos detectar aquilo que é um comportamento infantil. Por exemplo, se houve um desentendimento, eu não vou falar com você, você vai dormir lá na sala. É uma imaturidade. O certo é... Tem muitos rindo. Eu fiquei preocupada. O certo é, como a Bíblia disse, quando se irarem, não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a sua ira. Então, aconteceu alguma coisa, vamos sentar e resolver. Porque senão eu vou arrastar aquilo por muitos dias e eu posso trazer um prejuízo muito grande. Então, quando eu era criança, eu falava para o meu amiguinho, eu não vou mais conversar com você, porque você não quis me emprestar o seu lápis. Agora, eu cresci, então eu deixo as coisas de criança e eu começo a agir como adulto. Até porque nós queremos coisas de adultos. Nós queremos resultados de adultos. Eu quero desfrutar de uma herança poderosa, só que se eu não estiver no ponto da maturidade, eu não posso viver, eu não posso desfrutar. Na Bíblia, todas as vezes que vocês ouvirem ou lerem a palavra maturidade, sabe o que isso significa? Vamos juntos. Pronto para receber. Pessoas maduras são pessoas prontas para receber. Pessoas imaturas são pessoas que não estão prontas para receber. Então é algo muito sério. O próximo tópico, eu não vou entrar a fundo, porque são várias coisas, diversas variáveis, mas uma coisa assim que afeta demais o casal, muito mesmo, é o desequilíbrio financeiro. O dinheiro não é o mais importante? Não é, mas ele tem muita importância. Porque onde existe falta de dinheiro, conflitos, brigas, guerras. Por isso, o casal tem que ser muito ajustado nessa área. Eu separei 4 versículos, olha o que diz no livro de Provérbios 16, versículo 20. Quem examina cada questão com cuidado, repita comigo, prospera. Não viva se precipitando. Não viva gastando mais do que você tem ou mais do que você pode. Eu me recordo de uma situação, já faz alguns anos, mas entrou um dinheiro bom para um casal, e era um momento muito difícil deles, eles precisavam daquele dinheiro naquela hora, precisavam, muito. Tinha dívidas e as questões daquele mês para serem sanadas. Mas qual que foi a ideia? Vamos sair para viajar? E os dois concordaram.
E no final de contas, eles gastaram exatamente o mesmo valor que havia entrado. Eles buscavam lazer, descanso e fugir da realidade. Só que por mais que nós tentamos fugir da realidade, nós sempre voltamos para ela. E quando a viagem terminou e eles voltaram, e agora? E as dívidas? E o mês? E o que aconteceu? O choque. Um começou a agredir o outro verbalmente, violência, excessos. Dinheiro resolve muitos problemas, e a falta dele traz muitos problemas. Provérbios 21, versículo 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Essa é aquela famosa lei da compensação. O casal nunca teve, ou o marido nunca teve, a esposa nunca teve, e quando entra, vamos gastar tudo, vamos curtir tudo. E o que é que acontece? Volta a estaca zero. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Por fim, Isaías 55, versículo 2. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Ou em outra tradução, por que gastar dinheiro naquilo que não é essencial? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom. Quem recebeu uma folha no início, por favor? Todos têm? Eu gostaria que você pegasse ela, por favor. Aí está escrito, cessar, quando? Em 2021, agora. Continuar e começar. Depois de tudo que nós falamos agora, ou de coisas que vocês conseguem reconhecer, coloque nesse papel, por favor, tudo que vocês vão cessar agora. Vou cessar com descontrole, com as paranoias, com as palavras pesadas, com as discussões em excesso. Vou parar de viver para mim mesmo. Eu vou parar de viver como se fosse somente eu para mim, por mim. Seja detalhista. Tudo que você vai parar. Imaturidades, retaliações, ofensas. Vou parar de usar palavras que machucam, críticas, insultos, zombarias desnecessárias. E por que eu estou pedindo para vocês colocarem tudo aí? Porque isso aí já é um norte para a evolução do seu casamento. Você sabe por onde começar. Vou parar com ciúmes excessivo, estresse, mau humor, agir como se eu estivesse infeliz, insatisfeito, descontrole emocional, ira, raiva. Vou parar de trazer coisas do passado para o presente. Vou parar de machucar o meu cônjuge. Vou parar de priorizar outras coisas. Isso para quem é solteiro também, viu? Pode ir colocando. Porque aí nós estamos falando de mudanças. Seu crescimento pessoal. Crescimento pessoal significa crescimento familiar, conjugal, financeiro, profissional. Coloque aí, mas não coloque por colocar.
É um compromisso que você está assumindo. Estou falando isso porque há 3 anos atrás eu recebi essa mesma folha. E tudo que eu coloquei, eu fiz. E a partir dessas mudanças, minha vida nunca mais foi a mesma. Em seguida, as coisas que vocês sabem que vocês estão fazendo bem, que fazem bem para o seu cônjuge, que fazem bem para a sua vida de uma forma geral, que você vai continuar. Eu tenho sido atencioso, então vou continuar sendo. Eu tenho buscado o meu crescimento, então vou continuar a buscar isso. Vai colocando. Na dúvida, pergunta para o seu parceiro, para a sua parceira, o que eu tenho feito de bom que você quer que eu continue a fazer? A resposta só não pode ser nada. Parece besteira, mas se você levar a sério, eu te garanto resultados assim, sua vida vai mudar por completo. E por fim, percebam que cessar é agora, continuar já é para o ano que vem, mas começar é agora. Mudanças instantâneas, resultados instantâneos. O que você vai começar a fazer agora? Vou começar a tratar minha parceira, meu parceiro, com mais amor, com mais carinho. Vou ser mais presente, mais atencioso, mais amoroso. Eu vou ser mais controlado, assim como eu me controlo com o meu patrão ou com meus clientes. Vou me controlar com a minha esposa. Eu vou começar a me dedicar cada vez mais à minha família. Eu vou começar a renunciar a prazeres que eu não renunciava, mas que afetavam o meu relacionamento. Eu vou começar a administrar meu dinheiro muito melhor. Essas mudanças vão ser cruciais na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos. Na semana passada, eu ainda falava, existem 3 pilares que nós precisamos seguir para desenvolver uma liderança forte dentro de casa. Primeiro deles, lidere primeiro a si e o seu coração. Ainda tive a encenação da nossa aeromoça, o Guilherme, que quando nós vamos pegar um avião, a orientação é, coloque a máscara primeiro em você, porque você não vai conseguir colocar a máscara na sua família, nos seus filhos, se você estiver desmaiado. Então, antes de tudo, nós cuidamos de nós, nos ajudamos, buscamos o nosso crescimento. Segundo, se as suas palavras forem diferentes dos seus exemplos, os seus familiares seguirão os seus exemplos. E por fim, pessoas foram criadas para imitar. Simples assim. A sua família se torna uma extensão de você. Então, se você é autoritário, você vai formar autoritários. Se você é descontrolado, você vai formar descontrolados. Se você é amoroso, você vai formar pessoas amorosas. Quem já terminou? Perfeito? Coloca o próximo vídeo, por favor, e esse é o último e nós não vamos nos estender muito mais. Obrigado. Harvey, você acredita que o meu amigo comprou um jato particular? Mano, eu queria poder comprar um desses. Até que não está tão mal assim, senhor. É que você não entende. Se eu tivesse um jato,
Irmão, eu seria bem mais feliz. Ei, cara, desculpa incomodar, mas esse é o novo Rolls Royce. Esse é o meu carro dos sonhos. É sim. Caramba, eu seria tão feliz se tivesse esse carro. O meu é uma porcaria. Você tem uma grande sorte, hein? Enfim, eu tenho que ir, mas obrigado pela atenção. Quer saber, Harvey? Agora que eu pensei bem, eu acho que eu não tô assim tão mal. Tá ligado? Acho que o único jeito de ser feliz é valorizar o que você tem, o que você já tem. Porcaria, eu odeio esse carro. O que aconteceu? O seu carro quebrou? Não, ele funciona. Cansei dessa lata velha. Com certeza não é um Rolls Royce, né? Pelo menos você tem um carro. Eu sempre tenho que pegar ônibus. Ai, eu ia ser tão feliz se eu pudesse ter um carro. Desculpa, eu tenho que correr para pegar o ônibus. Espero que tenha um bom dia. Nossa, acho que tenho sorte de ter um carro. Eu odeio ter que pegar ônibus. Ei, tudo bem? Tá tudo bem, eu só... Tô brava porque perdi o ônibus. É que eu queria tanto ter um carro. Bom, eu pedalo 15 quilômetros todo dia porque o ônibus é caro. Nossa, 15 quilômetros? É uma boa pedalada. Queria poder dar um descanso para as minhas pernas. Muito bem. Eu já tô indo, mas... se anima. Talvez andar de ônibus não seja tão ruim assim. Odeio essa bicicleta. Tô de saco cheio de pedalar todo dia. Oi, tá tudo bem com você? Sim, é que queria ter grana pro ônibus. Minha perna tá exausta. Olha só, veja por esse lado. Pelo menos suas pernas funcionam. Só isso já é uma benção. Meu Deus, eu sinto muito, muito mesmo. Realmente fui muito conveniente. Não se preocupe com isso. Eu tô feliz com a minha vida e com o que eu tenho, mesmo sem usar minhas pernas. Desculpa perguntar. Como você é tão feliz? Bom, eu fui infeliz durante muito tempo por não poder andar. Isso foi até eu conhecer alguém que me lembrou que pelo menos tenho braços. Acho que é verdade mesmo. A única maneira de ser feliz é valorizar o que temos. Obrigado. Tenha um bom dia. Nós podemos tirar 2 lições desse vídeo. Nós lemos inúmeros fatores que afetam diretamente os relacionamentos. E esse é o último fator que eu deixo para vocês. Insatisfações externas. Existem pessoas, por estarem satisfeitas com o seu trabalho, ou no caso aqui, com o carro, por não ter algo de luxo, bicicleta, cansaço nas pernas, tem levado isso para dentro de casa. E segunda lição, que foi a última frase que foi colocada aqui: valorize o que você tem. O que é mais importante? Pessoas
ou coisas. Uma coisa que eu aprendi nessa minha longa caminhada de 20 e poucos anos de vida, tudo existe uma ordem. Honre a Deus, ame pessoas e depois você receberá coisas. Você deve valorizar tudo o que você tem, mas acima de tudo, valorizar as pessoas que você tem do seu lado. Na semana passada, eu e meu pai fomos fazer um velório, um culto fúnebre, e o de sempre. Sempre aquele climão, peso, choro até não querer mais. Só que mais importante do que as pessoas que vão, que já foram, são as pessoas que ficam. Nós já não temos mais responsabilidades por aqueles que se foram, mas nós temos sobre as pessoas que ficaram. Felicidade é uma ambição de todos, mas felicidade é decisão. Palavras como, eu estou cansado demais para fazer. Palavras como, eu não quero. Palavras como, eu não estou afim. Precisam ser abolidas de uma vez por todas. Não existe benefício sem sacrifício. Aqui, em nenhum momento nós falamos de um relacionamento perfeito, porque não existe. Mas todos os relacionamentos podem ser bem ajustados, com uma grande dose de renúncia, de boa vontade, de perseverança, de autocontrole, uma grande medida de respeito, para que isso sustente a admiração. Eu gostaria que neste momento, todos fechassem os olhos. Reflitam sobre tudo o que foi falado, e principalmente sobre a sua vida. A construção de uma carreira não vale a pena se você destruir a sua casa. Muitas coisas são importantes em nossas vidas, mas nada é mais importante, fora Deus, é claro, do que maridos, esposas, mães, pais e filhos. No mês passado, eu ainda me recordo de uma pessoa que eu parei para conversar, e ela estava sendo extremamente omissa com a família. Profissionalmente, ela estava arrebentando, estava voando, está crescendo, expandindo, possibilidade de uma empresa muito maior, automaticamente ganhos muito maiores. E eu disse para ela, e se hoje você perdesse a sua família? Qual seria o sentido de todas essas construções, desses avanços? E ela encheu o olho de lágrimas e disse, nenhum. O ser humano tem o péssimo hábito de ter que perder para começar a valorizar. Não precisa acontecer isso. Existe uma frase que é muito comum, que muitos dizem, errar é humano, é normal. Mas se você for inteligente, você vai errar somente uma vez e não vai mais cometer os mesmos erros. E se você for ainda mais inteligente, você já vai aprender com o erro dos outros. Então, neste momento, eu gostaria que você abraçasse a sua família. Se você está com a sua esposa, com seu namorado, namorada, marido,
com alguém da sua família, mãe, filho, abraça essa pessoa. Ela é a pessoa mais importante da sua vida. Se você está em mais de um, essas são as pessoas mais importantes da sua vida. E a responsabilidade é sua de viver uma vida diferente. A responsabilidade é sua de fazer dar certo. Então saia daqui decidido a viver uma história diferente. Saia daqui decidido a dizer não àquilo que você precisa dizer não. Então eu gostaria que junto com a sua família, você entrasse em oração, dizendo: meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero viver uma vida diferente. Eu quero ter uma família diferente. Eu quero estabelecer uma união diferente. Por muito tempo eu pisei na bola, eu sei, hoje eu reconheço. Eu ainda há pouco coloquei os erros que eu cometi, que eu preciso parar. E somente com a ajuda do Senhor eu vou conseguir isso. Eu não sei o que você colocou nesse pedaço de papel, mas eu gostaria que você dissesse isso ao Senhor, declarasse isso neste momento. Eu vou parar de ser arrogante, eu vou parar de ser orgulhoso, eu vou parar de ser insensato, eu vou parar com o meu descontrole, eu vou parar com os momentos que eu perdi o controle e comecei a dizer, então eu vou parar com as ofensas, eu vou parar, meu Deus, de agredir o meu cônjuge, a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, eu vou parar de agredir verbalmente, ou até mesmo muitos já chegaram ao ponto da agressão física. Nunca mais eu vou fazer isso. Saia daqui decidido a parar com aquilo que tem arruinado a sua vida. E ainda este ano, nós estamos em contagem regressiva para o término deste ano. Pouquíssimos dias, mas é mais do que suficiente para você estabelecer mudanças que vão transformar a sua vida por completo, mudanças que vão transformar o seu relacionamento. Então diga: meu Deus, a partir de hoje eu serei uma nova pessoa, a partir de hoje, declare isso: eu serei um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, um filho muito melhor. Por muito tempo eu mesmo me permiti ser roubado em vários momentos da minha vida. Então diga: nunca mais essas situações vão me pegar, nunca mais eu serei roubado pelos ciúmes, pelo descontrole emocional, nunca mais o mau humor vai me acompanhar. Por muito tempo eu quis demonstrar a minha insatisfação, o meu descontrole, a minha infelicidade, a minha ingratidão para com a vida, mas nunca mais. Agora declare o que você vai começar a fazer. Diga para sua esposa, para o seu marido: eu serei uma esposa melhor, eu serei um marido melhor, eu serei um pai melhor, eu terei uma posição totalmente diferente, eu vou assumir o controle de tudo. Por muito tempo eu agi com descontrole, mas a partir de hoje eu vou agir diferente. Eu preciso agir diferente, porque é a minha vida que está em jogo, é o meu relacionamento que está em jogo, é a minha família que está em jogo. Diga isso: eu tenho muito a perder e eu não vou perder. Eu não preciso perder para valorizar. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: você é a pessoa mais importante que eu tenho. De preferência, diga olhando para ela: você é a pessoa mais importante que eu tenho. Se nós somos um só, diga isso: você é a melhor parte de mim. Você é a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Por muito tempo, por conta das imaturidades, eu estive cego, mas agora eu vejo: você é o que eu tenho de mais importante, você é o meu maior patrimônio. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: eu te amo, eu te amo, eu preciso de você, você é o meu tudo. Diga isso: eu tenho muitos sonhos, muitos projetos, eu quero crescer, eu quero a minha empresa crescendo, eu quero prosperar, mas acima de tudo eu quero você. Diga isso: eu quero você, acima de todos os meus sonhos e projetos. Você é o meu maior sonho, você é o meu maior projeto. Minha felicidade está em estar junto com você, porque Deus pode e vai me entregar tudo, mas só vai ter sentido se você estiver junto comigo. Saia daqui decidido a nunca mais ser roubado pelas mesmas situações. Aquilo que é bom, continue a fazer. Se der para melhorar, melhore. Aquilo que precisa ser cortado, saia daqui decidido: nunca mais isso vai me pegar. Muitos querem ajuda, mas poucos querem se ajudar.
então saia daqui decidido a se ajudar e prontos para viver uma vida nova. Meu Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor abriu nossa mente. Eu oro ao Senhor, para que cada uma dessas pessoas saiam daqui com decisões tomadas. Meu Deus, aonde as nossas palavras não puderam chegar, que o Senhor chegue com o teu Espírito, que o Senhor chegue com suas palavras, que ela divida, Senhor, alma, de espírito, razão, de emoção, juntas de medulas, e que pessoas saiam com decisões tomadas a não serem mais as mesmas, dentro dos seus lares, a não serem mais as mesmas com os seus parceiros e parceiras. Eu oro ao Senhor, meu Deus, para que se porventura falta algo, se falta, meu Deus, alguma coisa para que ela consiga realmente estabelecer essa decisão, que o teu Espírito vá de encontro a cada pessoa, meu Deus, vá de encontro a cada uma, dando total condição para que todas essas decisões sejam firmadas, sejam estabelecidas. E eu oro ao Senhor para que todas essas famílias sejam levantadas, sejam erguidas pelo Senhor, para que todos aqui sejam estruturados no Senhor, que estejam firmados na rocha que é Jesus Cristo. Eu oro ao Senhor para que milagres sobrenaturais aconteçam, que o Senhor abra a mente, que o Senhor dê visão, que o Senhor dê direção. Meu Deus, que o Senhor revele tudo aquilo que ainda não foi revelado. Dê condições para cada um ser o melhor, fazer o melhor. Meu Deus, que esses pilares estejam firmados e estejam estabelecidos dentro dessas casas. Vire para a pessoa que está do seu lado, de frente para ela, diga: eu te perdoo. Se em algum momento você disse que perdoou, mas não perdoou, libere o perdão agora, por aqueles momentos de ofensas, aqueles momentos de descontrole, aqueles momentos onde por motivos de decisões, escolhas, ou por questões externas, veio aquele choque, aquele conflito, aquela briga que deixou uma marca. Diga: eu te perdoo e eu te prometo que nunca mais eu vou trazer isso à tona. Me perdoe se por muito tempo eu trouxe coisas do passado, me perdoe se por muito tempo eu joguei os seus erros na sua cara. Eu te peço perdão com toda a humildade do mundo, quebrando o meu orgulho, vencendo a mim mesmo. Eu te peço perdão. E você que está ouvindo, diga: eu te perdoo. Está tudo bem, é um novo tempo, é uma nova fase. Eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar a sua família, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero determinar um final de ano poderoso, de grandes vitórias, de grandes conquistas, de grandes avanços. Eu quero declarar que vocês, pais de família, vocês, mães de família, vocês, filhos, sejam levados a um outro nível, que vocês possam desfrutar de uma nova história, de um novo tempo. Se vocês não conheciam a plenitude, eu te abençoo e quero determinar que vocês possam conhecer ainda este ano vida plena, vida completa, paz em todas as áreas. Meu Deus, que o Senhor possa revesti-los com o seu poder, com a sua unção, com a sua autoridade, com a sua força, com o seu espírito, com o seu temor. Meu Deus, derrame de uma união, de um espírito inabalável, meu Deus, sobre esses casais, sobre essas famílias. Eu quero declarar que tudo aquilo que vocês colocaram nesse papel, nesse pedaço de folha, que vocês não venham entrar com esses problemas no ano de 2022, ciúmes, intrigas, problemas, espírito de divisão, abordagens mais agressivas, descontrole, que tudo isso venha cair por terra. Eu abençoo a sua vida. Eu quero determinar unção de riqueza, de prosperidade, de abundância, de felicidade, de realização, sejam elevados à mais alta posição. Eu quero determinar que cada um dos seus sonhos e projetos, todos eles venham se materializar. Eu declaro um final de ano de grandes vitórias, que vocês possam desfrutar de tudo aquilo que vocês não desfrutaram, que vocês possam viver
viver tudo aquilo que vocês não viveram, e que 2022 seja disparado o melhor final de ano de toda a sua história, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Gostaria que vocês dessem uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas, em o nome do Senhor Jesus Cristo.